Boa noite, pessoal, graça e paz. Então hoje, como nós estamos falando desde cedo, e foram vídeos e várias postagens dos meus irmãos de comunidade, nós estamos em festa, porque a comunidade Alicerce hoje está fazendo 14 anos de fundação. Há 14 anos, Deus tem nos dado a graça de viver em comunidade, Deus tem nos dado a graça de viver o nosso carisma, de viver uma missão específica e fazer memória desse chamado, fazer memória dessa grande graça que é viver em comunidade, nos traz à tona, assim, a responsabilidade, sobretudo, né, de assumir um compromisso com Deus, mas também um sentimento, assim, de gratidão. O quanto Deus foi generoso conosco, o quanto nunca nos faltou nada nesses 14 anos, como Deus assim se manifestou na sua providência, na sua generosidade, na sua bondade com cada um de nós. A gente percebe assim que Deus cuidou de todos os detalhes. E claro, né, se nós chegamos até aqui, foi pela graça de Deus. Foi porque a graça de Deus nos sustentou. E nós queremos agradecer assim tantas pessoas que fizeram parte da nossa história e que fazem parte de uma certa forma até hoje. Tantas pessoas assim que nos ajudaram, tantas pessoas que hoje são os nossos sócios, são nossos colaboradores, pessoas que contribuem diretamente para que a obra do Senhor possa acontecer. Os meus irmãos de comunidade, né? Louvo a Deus pelo sim de cada um. E claro, nós queremos louvar e agradecer. Eu rezei muito hoje pelo nosso fundador, para que ele possa ser um santo fundador a cada dia, para que nos conduza aí na vontade do Senhor. Então, o nosso fundador Maurício já entrou. Eu estou esperando, né, as pessoas estarem entrando, esperando aí o nosso Instagram poder colocar aí a notificação para as pessoas, para que todos possam, assim, celebrar conosco esses 14 anos de comunidade. Gente, tá tudo certo? Acho que posso já chamar o Maurício, né? Porque aí a gente não perde tempo, né? Que o nosso fundador possa estar partilhando aqui conosco do que são esses 14 anos, né? Qual é o sentimento do fundador hoje. Então já vou estar convidando o Maurício, já vi que ele já entrou, para que a gente possa dar início à nossa partilha. E pessoal, queria pedir, né, aí aos consagrados, aos meus irmãos, para que a gente possa aí mandar para outras pessoas, para que a gente possa fazer essa festa, ainda que online, mas assim, o nosso coração está unido a Deus em primeiro lugar, né, um coração assim cheio de gratidão pelo chamado que Deus nos fez, e unidos também a tantas pessoas que estão caminhando conosco. Deixa eu chamar o Maurício aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Já fiz o convite para o nosso fundador. Estamos aguardando. Graças e paz, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse instante. É uma alegria poder participar dessa live, né? Depois de um tempo nós paramos um pouco as nossas lives. Mas é um dia muito especial. Nós não podíamos deixar de participar, de ter essa live para poder falar um pouco da nossa história, daquilo que vem acontecendo nesses 14 anos. Nós hoje não estamos assim comemorando com festa, com nada, devido à pandemia, né? Eu mesmo estou um pouco longe hoje, mas eu estou viajando com alguns outros membros da comunidade, mas não poderia deixar de participar, de poder falar um pouco desses 14 anos, né? Eu tenho dito assim que não sei se é muito, se é pouco, né? Eu sei que são 14 anos e vamos nessa noite, então, poder conversar um pouco com vocês que nos acompanham, vocês que nos ajudam, vocês que são amigos, ou talvez você que está entrando aí de repente, né? E hoje, Maurício, enquanto ao longo da missa, na adoração, ao longo dos nossos trabalhos, a gente ia partilhando aqui na nossa sede, a gente ia fazendo memória de alguns acontecimentos,
e vendo assim o quanto que Deus foi bondoso, né? O quanto que Deus foi generoso conosco, dizendo assim que nunca nos faltou nada. E nesses 14 anos eu acredito que tem uma frase que é de São Jerônimo, e ele diz assim: a providência tudo dirige. E eu acredito muito nessa experiência, que Deus providencialmente foi nos dirigindo, foi nos orientando, né? Foi nos conduzindo para que a gente pudesse chegar até aqui. É claro que a gente sabe que um fundador, ele já nasce com esse carisma. Todo fundador, desde o início da sua criação, né? Deus te criou para isso, para que você pudesse fundar a comunidade Alicerce. No entanto, essa vocação, essa missão se concretizou há 14 anos atrás. A gente vai percebendo que existiram muitos fatos pré-fundantes, que quando a gente vai lendo a sua história, quando a gente vai conversando com você nas caminhadas, nos cafés, nos almoços, a gente vai percebendo assim o quanto Deus foi te formando até aquele dia 21 de janeiro de 2007. E aí eu fiquei pensando assim, né? O que passa na cabeça do fundador? Quando você acordou hoje, qual foi seu sentimento? O que você pensava? Eu tô com um caderno para anotar. Olha, como eu disse, eu estou viajando, né, com a Nina, com a Ângela, com o Marco Aurélio, estou com o Luquinha, um amigo nosso, e hoje a gente comentou sobre isso, né? Que a pergunta seria que sentimento que eu acordei, né? Pensando no quê? Ainda brinquei com o Marco Aurélio, sei que vocês conhecem muito bem o Marco Aurélio. Eu falei assim, eu acordei pensando que queria tomar café, né? É assim, eu sou muito assim, eu gosto de viver o dia a dia, né? Eu gosto de viver os acontecimentos do dia a dia. O que me encanta é o dia a dia. Claro que eu acordei assim com um sentimento, o sentimento que eu tenho hoje é de gratidão, né? A Deus. Porque se não fosse a bondade dele, se não fosse a misericórdia dele, se não fosse ele ter escolhido, se não fosse ele não estaria aqui, né? Não existiria comunidade, não seria, os 14 anos não seria possível ser atingido. É graças a ele. Eu acordei hoje como eu acordo todos os dias agora na minha vida, de gratidão, de olhar para Deus e olhar e pensar assim, como que Deus pode, né, usar de um ser humano comum, né, de pecador como todos os outros, e chegar nesse ponto, né? Chegar na onde nós chegamos. Ainda ontem, hoje, conversando na mesa aqui, conversando no café, no almoço, contando, hoje cedo, quase que eu perdi a missa, porque eu fiquei acordando muito cedo e ficamos conversando, né? A gente acorda às 5 horas, e ficamos conversando na mesa, e eu contando a história, contando a história, contando a história. Quando eu olhei no relógio, estava em cima da hora quase da missa, e é longe aqui, não, né? Mas graças a Deus deu tempo, nós fomos na missa. De poder de refletir, lembrando, né? Não de 14 anos atrás, mas de 20 anos atrás, né? 21 anos atrás, toda a minha história para voltar, então eu acordo assim com um sentimento, eu sou muito grato a Deus, eu peço, né? Só falar que eu não peço é mentira, mas eu não tenho direito de pedir mais nada para Deus, porque ele me perdoar. Porque eu fui muito agraciado por Deus, né? Sou. Né? A comunidade é a minha vida, porque eu tenho minha família, tenho tudo. Graças à comunidade, a essa vocação, tudo, né, concorre para o bem, tudo dá certo. Quando eu digo dar certo, não ter problema, não ter dificuldade, não é isso. Mas essa possibilidade de a gente ir superando, né, e vencendo e tal. Então, o sentimento que eu acordei hoje, era esse de gratidão, de olhar para Deus assim, e olhar e pensar assim, é possível porque, né, nós vivemos isso há 14 anos. Mas eu penso assim, como que pode, né? Como que pode? Porque hoje, tantas pessoas, a cada dia acontece coisa na comunidade, alguém liga, alguém fala, alguém nos procura, né? E eu fico pensando assim, só é possível porque Deus olhou e falou assim, olha, eu vou fazer na vida desse cara, daí algumas pessoas, alguns malucos vão... e vai dar certo, né? E é por isso que dá certo, né? Porque Deus tem não sei, essa escolha, ele escolhe, a pedagogia de Deus é diferente da nossa, o recurso humano de Deus lá no céu é diferente dos nossos aqui da terra.
escolhe pessoas que estão capacitadas, escolhe pessoas que... Então, é assim, é um sentimento de muita gratidão, um sentimento de muito, assim, de realização. Eu posso dizer para você que está me ouvindo, que talvez tenha alguma dúvida e tal, o seguimento de Deus, o seguir a Deus é algo assim que nos traz uma libertação, nos traz uma alegria, nos traz uma recompensa, nos traz, a gente fala, a gente ouve muito assim, eu já ouvi muita vez, tenha falado também, eu larguei isso, larguei aquilo, larguei emprego. Não é, olha, o que eu larguei é insignificante perto daquilo que eu ganhei. Seguir a Deus, deixar tudo para Deus. Quando eu falo deixar tudo, não é para você viver na comunidade, não, nem a gente, mas deixar o mundo, né? Hoje eu estava de manhã, a hora que eu acordei, estava rezando por volta de 5 da manhã, mais ou menos, e me veio assim, nós consagrados, nós somos salvos desse mundo, né? Desse mundo que nós estamos vendo aí. Né? Essa loucura, tudo pode agora, né? Tá tudo vale, né? Tudo é permitido. E a gente é salvo disso para salvar as pessoas desse mundo. Com uma grande possibilidade de salvação para a vida eterna. Então, nós temos a salvação desse mundo com possibilidade para a vida eterna. Desde que a nossa salvação, que a nossa escolha, a nossa vocação sirva também para que as pessoas se salvem. Para a vida eterna, não é só desse mundo. Então, o nosso comprometimento é muito sério. Então, quando eu acordo, como hoje, eu acordo com sentimento de gratidão, com sentimento de alegria, com sentimento de recompensa, com sentimento de realização, mas com sentimento de responsabilidade. Que a cada dia que passa, parece que vai aumentando os anos, vão ficando mais coisas. Não. Cada dia que passa, nos tornamos mais responsáveis. Porque a palavra de Deus, ela é muito bonita, ela tem uns trechos bonitos, tal, Deus é amor e tal, mas Jesus era muito exigente. Né? À medida que você recebe, você tem que dar. Quanto a gente ganha, nós temos que doar. Porque ai de nós se não evangelizar, ai de nós se recebermos e ficarmos para nós, se guardarmos os talentos. Então, é uma responsabilidade que nós temos e temos que passar para as pessoas. Então, é um sentimento assim, de uma alegria, de uma recompensa, né? Mas de um sentimento assim, o que eu estou fazendo? Eu já fiz tudo que eu podia fazer? Eu já me dediquei tudo que eu podia me dedicar? Eu já entreguei tudo que eu podia entregar? E quando eu digo entregar, não é bem materiais, nada disso. É aqui dentro, né? Aquelas picuinhas, os orgulhos. Eu já fiz isso? E eu tenho certeza que não. Eu preciso fazer? E são 14 anos, mas até onde vai chegar? Hoje, a Daiane me perguntou qual o sentimento também, né? Mais ou menos isso. Eu disse assim, um sentimento de ter realizado um pouco daquilo que é para ser realizado. 14 anos de uma realização de um pouco, e aí eu não sei dizer que pouco é esse, para aquilo que nós precisamos realizar ainda. Né? Então, esse ano nós não podemos celebrar, não podemos ter uma missa, não podemos ter uma festa, não podemos ter bolo, porque nós temos que refletir. Né? Nós estamos comemorando o quê? Né? O ano que vem, 15 anos, nós vamos fazer, se Deus fizer, uma festa. Mas então é assim, um sentimento de acordar e falar assim, é tudo muito bonito, tudo muito bacana, mas nós precisamos fazer mais. É esse sentimento que nós comungávamos hoje de manhã, né? Não só na comunhão enquanto sacramento, mas nas nossas partilhas, de que cada vez mais o mundo vai exigindo também homens e mulheres santos. Antes da gente pensar, né, em qualquer regra de vida, antes da gente pensar assim, naquilo que a gente tem que ser melhor, mas nesse sentido, né, nós precisamos buscar a santidade porque nós precisamos evangelizar. E a nossa evangelização, como você sempre fala para nós, né, ela começa aqui dentro. Começa dentro do nosso coração, a partir das pequenas mudanças para que a gente possa chegar às grandes. E eu vou só interromper um pouco aqui a nossa partilha para dar boa noite para o pessoal que está chegando agora. Graça e paz, pessoal, que bom tê-los aqui conosco, né? Para a gente poder fazer essa celebração aqui, essa partilha, ainda que online. A Ju, né, da comunidade Recado, está mandando aí os parabéns.
Obrigada, viu, Ju, pelo carinho. Eu sei que ela reza sempre por você, viu, Maurício? Ela sempre fala isso. Um abraço para a Ju e dizer assim que quando eu puder, nós vamos aí, né? Nós vamos lá, né, Bruno? Fazer uma visita para ela. Não quero conhecer muito. Eu tive a oportunidade de estar na comunidade Recado, né? Mas quero voltar com o fundador e com alguns irmãos. Então vamos rezar aí para que a providência nos leve até lá ainda. Vamos combinar. E voltando aqui agora, né, para nossa partilha, quando você ia falando desse seu sentimento, do que nós estamos celebrando hoje, do fazer mais, né? Eu me recordava assim da nossa palavra fundante. Porque foi através dessa palavra que você foi chamado por Deus. Essa palavra que trouxe, talvez, que despertou, né? Como eu disse, você já nasceu com o chamado de Deus, mas essa palavra foi te despertando para uma missão. Mesmo que você ainda não conseguiu compreender, né, logo de início, mas ali aconteceu algo novo no seu coração. E a partir dali a gente sabe que essa palavra foi te mudando, foi te transformando e ainda hoje ela se atualiza na sua vida, na sua história e consequentemente na nossa vida. Essa palavra de Deus que vai trazendo em nós cada vez mais assim esse desejo de mergulhar nos mistérios de Deus. Porque um carisma, às vezes as pessoas perguntam, né? O que é um carisma? Como que é ser consagrado de uma nova comunidade? Como que vocês escutam a voz de Deus? E eu sempre falo assim, a gente vai lendo a vontade de Deus a partir dos sinais que Ele vai nos dando de concreto, nas coisas mais simples do dia a dia. E claro, através da palavra de Deus que vai nos norteando. Eu gostaria aqui de ler, né, para que depois você pudesse falar um pouco do que essa palavra traz de novo para a sua vida hoje, né? Então, a palavra fundante, pessoal, da comunidade Alicerce é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, do 25 ao 34. Mas eu vou ler aqui, vou me deter ao versículo 33, que é de fato aquele que trouxe essa transformação na vida do Maurício, né? Então, Mateus 6, do 25 ao 34. Diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora eu passo aí para o Maurício explicar um pouco dessa experiência, o que essa palavra tem feito na sua vida enquanto fundador. Antes eu queria mandar um abraço para o Daí, para a Luciana, que está nos acompanhando, né? Carina, me ajuda aí. É interessante as pessoas, além do pessoal da comunidade. Então, 20 anos atrás, né, foi quando eu ouvi essa palavra, assim, não a primeira vez, mas quando essa palavra tocou profundamente em mim sem eu saber. Né? Hoje eu sei que mudou tudo, mas é a palavra, assim, que há 20 anos atrás me acertou. Né? Me deu, assim, um murro na boca do estômago, e aí depois eu fui digerindo isso, fui assimilando o golpe, né? Eu levei um golpe, eu fui assimilando esse golpe, e, claro, hoje eu tenho uma clareza maior, bem maior, já muito bem fundada, né? Mas naquela época não tinha. Mas foi Deus, né? Deus que agiu. E aí, a partir do dia que eu ouvi essa palavra, há mais de 20 anos atrás, aquilo foi transformando a minha vida. Eu comentava agora há pouco aqui que as coisas foram acontecendo, né? Fui deixando de beber, deixando de falar certas coisas, tendo uma atitude assim, não foi nenhum momento assim de oração, de coisa, mas assim, foi no dia a dia, eu fui sentindo algo novo, foi mudando, transformou minha vida. É buscar em primeiro lugar de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Né? E hoje, 14 anos, 20 anos depois, eu vejo assim, quantos acréscimos, né? O quanto de acréscimo aconteceu na minha vida, e isso refletiu no acréscimo das pessoas. Não só dos membros consagrados da comunidade, mas também de pessoas que nos chegou, que foram acompanhando a comunidade, e aonde hoje essa palavra chega, né? Que acontecem coisas assim que você olha e fala, não é possível.
Nós temos um trabalho, o maior trabalho nosso são nas escolas, né? Agora com a pandemia tudo parado, e um trabalho também na Fundação Casa, que é o lugar onde são recolhidos os menores infratores, e aqui no estado de São Paulo, né? Falando que ajuda lá em embora seja de São Paulo, mas não sei se tem na Fundação Casa, mas aqui, né, tem muitos na Fundação Casa. E aí os menores. E semana passada, retrasada, nos procurou a coordenação da Fundação Casa de São José dos Campos, quer dizer, a gente nem conhecia. Então, a palavra fundante, ela vai indo, né? Ela vai buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, e você tem que ser esse porta-voz dessa palavra. E ela vai indo, a gente não percebe, por isso que eu tô falando, a gente não fez ainda nada quase, porque tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para falar. O Espírito Santo é dinâmico, o Espírito Santo faz nova todas as coisas. 30% são importantes, mas tem muito o que fazer, tem muitas pessoas precisando. Então, essa palavra, ela marcou a minha história. Eu tenho necessidade que ela marque as pessoas. Mas não talvez só a que prende aquilo que está escrito, ou buscar em primeiro, mas significa isso. Né? Quem é esse Deus que nós precisamos buscar em primeiro lugar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Que reino é esse? Quem é o rei desse reino? E nós temos essa necessidade. Então, é assim, ela transformou a minha vida. Essa palavra, ela mudou meu conceito, meus conceitos de vida, mudou minha maneira de enxergar as coisas, mudou minha maneira de falar, mudou de me relacionar com as pessoas, de sentir as coisas, né? E, enfim, é assim, é algo... Deus, né? Essa ação do Espírito Santo. Por isso que eu falo, se nós não tivermos uma experiência com o Espírito Santo mesmo, como pessoa, né? Não assim uma experiência emocional, tal, mas é algo vivo, como foi na minha vida e na vida de tantas pessoas. Aí a gente muda, né? A gente é obrigado a mudar. Você tem um horizonte novo, você tem uma luz nova que clareia no meio de uma situação como hoje, né? Nós estamos vivendo essa pandemia e tal. Eu estava comentando que uma das coisas que Jesus mais criticava é a hipocrisia, né? E como nós estamos vivendo essa hipocrisia no Brasil hoje, né? Diante dessa pandemia, dessa tragédia, tantas... Mas quanta hipocrisia em todos os setores, em todos os segmentos políticos, todos os segmentos da justiça, uma hipocrisia, né? Então, o reino de Deus precisa prevalecer. Nós não podemos ficar rezando só e achando que as coisas vão mudar. Nós temos que ser, né, algo novo nesse mundo para que o mundo tenha jeito, né? Para que o mundo possa encontrar uma solução para essas... Não só essa questão da pandemia que estamos vivendo hoje, mas e tantas outras coisas. Porque se luta para combater a pandemia, para matar o vírus, mas não, a gente não luta para nos salvar. Né? Ninguém fala do pecado, mas fala de um vírus. Fala do pecado, e que é o que mais... Se nos matar hoje o pecado, se a gente morrer no pecado, nós vamos para o inferno. Não iremos nos salvar. Então, a palavra fundante, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e uma peça, era uma verdade vivida por mim e pelos membros da comunidade e por tantas outras pessoas. É uma verdade, não é um faz de conta. Não é uma palavra bonita. Não é uma palavra que... Não é uma palavra dura. Buscar em primeiro lugar. Deus não precisa que busque em primeiro lugar. Mas é para nós. E ela é uma verdade. Ela acontece. Os acréscimos de Deus têm na busca em primeiro lugar. Não é como recompensa, é como consequência. Deus não vai nos em primeiro lugar, mas é uma consequência da nossa busca pela luta contra o pecado, pela luta. A consequência é os acréscimos. Né? E que acréscimos são esses? Né? Não é dinheiro, não é poder, não é a vida, o resgate do valor que nós temos como filho e filha de Deus. Essa semana, Maurício, eu não me recordo qual foi o dia, mas na liturgia da missa foi aquela palavra de Hebreus que traz o salmo, né? Quem é o homem para que Deus possa se importar com ele? Então, no sentido assim, o quanto que Deus, ele ama, o quanto que Deus olha para o ser humano. E diante desse caos que nós estamos vivendo, não é só uma luta assim de sobrevivência, né? Muitas vezes as pessoas acabam olhando para uma pandemia como essa, achando que só existe esse problema agora no mundo. E não!
no mundo existe muitos conflitos e muitos problemas. Não estou menosprezando o vírus em si, é algo que a gente tem que tomar os certos cuidados, enfim, é uma realidade que está acontecendo, trágica, tudo bem, mas nós precisamos ampliar o nosso olhar para aqueles problemas, sobretudo interno, que cada um traz e cada um sabe dos conflitos que vive. Mas quando a gente volta o nosso olhar para Deus, porque assim, Deus nunca tira o olhar do ser humano, né? Por isso que o salmista faz questão, quem é Deus, né? O salmista, ele enaltece o ser humano, porque é alguém querido por Deus. Porque diante de tanta tragédia, a gente vai vendo que as pessoas vão perdendo a esperança na própria vida. Que as pessoas vão achando que o ser humano não vale muita coisa, porque só faz coisa errada, e não é bem assim. Todos nós temos um valor. Antes de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. Aí, claro que na liberdade de escolha de cada um vai vivendo a sua vida. Mas para aqueles que querem buscar o reino de Deus, Jesus na cruz nos deu essa possibilidade. Ou seja, todo ser humano, nosso catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer assim: todo ser humano é capaz de encontrar Deus, porque Deus nos encontrou primeiro. E Deus, ele vem ao nosso encontro todos os dias para nos salvar. Então, para aquelas pessoas que estão nos assistindo neste momento, para aquelas que ainda irão nos assistir, né? Porque esse vídeo fica gravado, vai para o nosso canal do YouTube depois. Eu queria deixar essa verdade, né? Que Deus olha para o ser humano. Que Deus é um Deus que se deixa encontrar e que está próximo de nós, um Deus que nos ama. Portanto, nós não precisamos temer, a gente tem que tomar os cuidados e fazer a nossa parte, mas Deus continua nos amando, Deus continua cuidando de mim, de você, da comunidade Alicerce e de cada pessoa que está aqui conosco, né? Aliás, do mundo. Deus continua olhando para nós. Deus não desistiu do ser humano. E essa é a nossa missão, esse é o nosso carisma, de trazer para as pessoas essa verdade, que nós fomos criados por Deus, que todas as pessoas, sem exceção, Deus tem um propósito de vida para cada um, ninguém vem a esse mundo por acaso, né? Ninguém vem jogado nesse mundo, e que Deus continua olhando para nós, que Deus continua cuidando e amando o ser humano. Cada situação que a gente vive, né, agora, essa questão da pandemia, o maior problema dessa situação não é o vírus letal, que mata, realmente mata, né, mas nos faz sentirmos impotentes, incapazes. Dá a impressão que hoje nós não conseguimos lutar contra esse vírus. A gente não é capaz de sobreviver, a não ser que não use máscara, a não ser que limpe a mão com álcool gel, que a gente toma essa vacina. Agora parece que a vacina é a salvação de todo mundo, do mundo inteiro. E o processo da vacina, as coisas, são naturais, claro, tem que acontecer, vai acontecer, né? É importante, mas não é isso, gente, né? Nós somos criados por Deus. Antes do nosso nascimento, antes do pai e da mãe, do nosso pai e da nossa mãe, nos se encontrarem, Deus quis que nós nascêssemos. E foi Ele que decidiu, foi Ele que escolheu, nós somos escolhidos por Deus, né? Então, a nossa vida está na mão de Deus, foi Ele que criou. E Ele não nos criou para depois jogar a gente nesse mundo e deixar que uma hora é uma situação, uma hora é um terremoto, uma hora é não sei o quê, então, e a gente ficasse aqui, né, à deriva, como se não houvesse quem cuidasse de nós, a não ser algumas autoridades, a não ser, né? Não existe, gente. Ninguém está preocupado com o ser humano naquilo que ele é. As autoridades estão preocupadas com o ser humano, com aquilo que ele pode dar de retorno. Pode dar de retorno para eles. E não aquilo que é. Estou falando da hipocrisia, porque é direita, é esquerda, é centro, não sei o quê. Né? Então nós que somos cristãos, que nos intitulamos cristãos, nós temos que pegar o evangelho e ler o que Jesus ensinou. Quem foi Jesus? Por que ele veio nesse mundo? Ele não veio criar uma série, um filme, né? Ele não veio ser protagonista de um filme, de uma história. Ele veio nos salvar. A morte de Jesus na cruz não é
um sentimento, não é algo emocionante, é salvador. Um Deus tão grande, criador de todas as coisas, já existia de nós, já existia de pandemia, de coisas. Desce, se encarna como nós. Por que Jesus se encarnou como um ser humano, nasceu de uma mulher, né? Teve a infância, cresceu, para mostrar para nós quanto nós valemos, o quanto o ser humano é importante, vale para ele. E aí a gente se dobra muitas vezes com nossa mesquinhez, com nossa fraqueza, com nosso orgulho, e nos dobramos às autoridades, nos dobramos a um vírus, nos dobramos a uma doença, nos dobramos, né? E quando eu falo isso, eu sou o primeiro a ter essa dificuldade, né? Eu já falei. Quando começou essa pandemia, eu comecei a assistir. Daqui a pouco eu vi que eu estava sendo dominado pelas informações, pelas mensagens, pelas notícias. E eu, né, que já falo, que rezo, que não sei o que tal, estava sendo dominado. E a gente vai sendo dominado. E é isso que interessa para muitos. A gente seja dominado. Nós temos que ser dominados pela graça de Deus. Pela ação do Espírito Santo de nós, que faz novos, nos torna pessoas novas. Vamos tomar um cuidado, vamos obedecer às autoridades, sim, mas vamos obedecer à palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus na sua vida, você que me ouve? Você que está nos assistindo, seja agora ou depois. Qual é a palavra de Deus para você? Não é Coronavac, Sputnik, tenho certeza que não é. Tem uma palavra na sua vida. Se você é cristão, se você frequenta a igreja, se você frequenta um culto, seja lá quem você é, você já leu a Bíblia, tem uma palavra de Deus na sua vida para você. Qual é? Né? Eu sei qual é a minha. Eu estou falando aqui, é essa, né, que transformou minha vida. Então, o que a comunidade SOS busca ser hoje, porque, né, nós somos seres humanos, somos fracos, e acabamos errando, mas o que nós procuramos hoje viver é mostrar para as pessoas quem que é a nossa direção, né? Quem é a nossa vacina, quem é a nossa... Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Não estou dizendo para ninguém se cuidar, para ninguém... Não vamos confundir as coisas. Eu faço tudo isso, eu procuro me isolar, eu procuro usar máscara, eu procuro distanciamento, isso eu faço. Mas a vacina chama-se Jesus Cristo. Quanto tempo faz você não vai na missa? Quanto tempo faz que você não se confessa? Quanto tempo faz que você não lê a palavra de Deus? Quanto tempo faz? É isso que nós temos que se preocupar. E as outras coisas também, mas isso é o primordial na nossa vida. Se nós não fizermos isso, né, o que nós temos buscado nesses 14 anos é evangelizar. E evangelizar que jeito? Até comentava hoje. O nosso estilo, que não é melhor nem pior do que ninguém. É um estilo diferente. Cada nossa comunidade tem o seu estilo diferente. E é ser comum no meio do povo. Né? Nós somos comuns no meio do povo para que as pessoas possam entender que é possível ser uma pessoa comum no meio do povo, mas buscar a santidade. Ser consagrado a Deus no casamento, na religiosa, sacerdotal, ou como nós somos. A gente percebe assim, né? Tem uma frase de Santo Inácio de Loyola que diz assim: faça tudo como se dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Então nós precisamos fazer aquilo que nos cabe, mas assim, a nossa confiança, em primeiro lugar, precisa estar em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. Ainda hoje, na adoração, eu meditava o Salmo 32, que faz parte da oração aqui da comunidade. Na segunda-feira a gente reza com esse salmo, mas hoje eu fui levada, né, ao longo da adoração para ele. E sobretudo no versículo, deixa eu ver, 13, que diz assim: do céu o Senhor está olhando e Ele vê a humanidade inteira. E eu pensava assim, sob o olhar de Deus está a nossa vida. E eu ia vendo assim, né, trazendo para a realidade da comunidade. No olhar de Deus nós fomos levantados a cada dia, no olhar de Deus nós fomos perseverando, no olhar de Deus nós fomos encontrando as respostas que nós não tínhamos e vamos encontrar aquelas que ainda a gente não tem, né? Porque o carisma da comunidade, não só da nossa, mas de todas, enquanto o fundador estiver vivo, ele vai sendo revelado, né? Deus não dá as respostas prontas. Deus fala assim, ó, vocês vão fazer isso. Então, no dia a dia, o fundador tem que fazer essa experiência com Deus, de encontrar aquilo que é a comunidade, e nós membros também.
né? Nós temos essa missão de auxiliar o fundador de a cada dia e percebendo, né, essa voz de Deus que vai falando conosco. Então, assim, é sob o olhar de Deus que a nossa vida vai acontecendo. Se a gente tiver essa sensibilidade de deixar ser cuidado por Deus. Porque muitas vezes nós queremos resolver tudo da nossa maneira, do nosso tempo, do nosso jeito. E a gente meio que tira Deus da nossa história. E eu digo assim, até mesmo para nós, enquanto consagrados, vida. Muitas vezes eu me vi fazendo isso, né? Morando na comunidade, mas assim, querendo confiar nas minhas próprias forças, querendo confiar no meu próprio trabalho, até eu perceber que não, eu preciso sim fazer tudo aquilo que eu preciso fazer a cada dia, né? Cumprir com o meu dever, mas quem vai direcionar a minha vida, quem está no controle da comunidade, assim, é o Deus, né? É o Cristo. Então nós não podemos perder de vista esse olhar de Jesus Cristo, que caminha conosco, né? Deus é o mesmo Deus que conduziu o povo lá 40 anos no deserto, que a gente vai ver, né, até o povo chegar na terra prometida. Deus nunca abandonou aquele povo. Depois nós vamos ver na vida do profeta Isaías, Jeremias, se a gente pegar a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela vai nos orientar, ela vai narrar como que Deus conduziu e continua conduzindo o seu povo. Nas histórias dos santos, né? Como que eles conseguiram alcançar a santidade? Então Deus não mudou, Deus é o mesmo. Continua nos ajudando, continua nos chamando. E é por isso que Deus vai escolhendo algumas pessoas, não por serem melhores do que ninguém ou piores, né? Mas assim, nessa escolha, né? Deus escolhe cada um com uma vocação e nos escolhe hoje para sermos consagrados da comunidade Alicerce. Eu digo hoje assim, né? Que a gente renova a cada dia o nosso sim. Nos escolhe para que a gente continue auxiliando, sendo esses instrumentos, como diz Madre Teresa, né? Sendo apenas essa gota no oceano, para que as pessoas não percam de vista Jesus Cristo. A nossa missão é essa, né? Anunciar Jesus Cristo com prazer e alegria, ser essa possibilidade das pessoas encontrarem um Cristo que é acessível para nós. E o salmo de hoje da missa, faço com prazer a vossa vontade, Senhor. Né? Foi que trouxe para nós esse nosso lema, que é fazer com prazer e alegria, né? Evangelizar com prazer e alegria. Porque que prazer é esse? Que alegria é essa? Né? Não é uma alegria baseada em acontecimentos positivos na nossa vida. Né? Não é um prazer porque a gente sinta prazer em alguma coisa que a gente ganhou. Mas é o prazer e a alegria de ter sido escolhido por uma missão tão importante, né, tão valiosa, que a gente não tem capacidade de fazer se não for pela graça de Deus e na graça de Deus. É claro que nós temos que dar o nosso sim, que nós temos que responder a Deus. Né? Eis-me aqui. Mas a partir disso, Ele que vai agindo, Ele que vai mostrando. Senão a gente começa a fazer as coisas na nossa cabeça, do jeito que eu acho, né? Do jeito que talvez não. Eu não faria muitas coisas que eu fiz, né? Na mudança, na transformação do movimento Alicerce para a comunidade Alicerce. Se fosse por mim, muita coisa não teria sido feita, porque era mais cômodo, era mais fácil. Era mais fácil manter os retiros, era mais fácil manter já uma estrutura que nós tínhamos no movimento Alicerce, que foi tanto para Pindamonhangaba, para a região. Era muito mais fácil, né, de se acomodar ali e achar que estava bom. Mas não era isso que Deus queria. E aí mexe com a gente, mexe com a estrutura, mexe com a nossa capacidade, porque a gente quase não tem, e daí e a gente vai vendo essa experiência de Deus. Deus foi fiel. Acho que eu disse isso no final do ano, na nossa adoração do final do ano, que Deus esteve conosco, está conosco nesses 14, 20 anos. Ele está presente na nossa vida. Né? A gente que muitas vezes acaba esquecendo disso, ou fingindo que não sabe, e acaba achando que as situações da vida, que os problemas são insuperáveis para nós, são maiores, que nossas vidas são maiores. E não, Deus está ali, Jesus está ali, ressuscitado no meio de nós, todos os dias, os 14 anos, uma experiência profunda com a presença dele no meio de nós. Né? É uma presença real no meio de nós.
e na presença real na vida de tantos casados, de tantas pessoas solteiras, de tantos namorados, de tantos... Deus está presente, né? Não é algo assim, ele vem de vez em quando, ele dá uma passada, quando Deus não tem o que fazer, daí vem ver o que está acontecendo com a gente. Não, é um Deus presente todos os dias. A gente vai... E nem agora, é a situação, né? Causa em nós um medo, uma insegurança, que parece que Deus não existe, ou parece que Deus está longe. O que domina agora é uma pandemia, o que domina é a televisão, o que domina agora são os governantes que nos dominam, né? E Deus parece que está escondido, Deus se afastou um pouco e falou assim, deixar esse povo se virar lá, e depois eu vejo o que eu faço. Dá a impressão que isso não é verdade. Não é verdade. Deus está conosco todos os dias, Deus está no meio de nós, nós iremos conquistar tudo aquilo que está guardado, reservado para nós, quando a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quando a gente buscar Deus acima de tudo, quando a gente amar a Deus sobre todas as coisas, quando a gente for fiel, né, a Deus sobre todas as coisas, enfim, é uma doação total da nossa vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja onde for. Se a nossa vida for uma vida dedicada a Deus, os acréscimos virão e a gente vai conseguir superar essa e tantas outras situações que a gente vai viver ainda. E Deus dá os acréscimos, né, Maurício? Como você falou assim, como consequência, e também porque Ele acredita em nós. Cada vez que Deus derrama sobre nós uma graça, algo que a gente quer, é Deus nos amando e nos dando a oportunidade de buscá-lo em primeiro lugar na nossa vida, né? O grande problema é que muitas vezes Deus nos dá algo, Deus nos dá o acréscimo, ou a gente não percebe, a gente acha que foi simplesmente pelos nossos méritos, ou então a gente acha que Deus tem obrigação de dar aquilo que a gente quer, né? A gente acha que Deus tem que fazer, e não é assim. Deus faz sempre nos dando essa oportunidade de nos salvar, para que a gente de fato consiga buscá-lo em primeiro lugar. Não porque Deus quer e precise, mas por nós. Nós precisamos, eu digo assim, que o mundo ele tá um caos. Quem é ordem é Deus. A gente vai ver no livro do Gênesis, né? Para criar o mundo, Deus teve uma ordem. Deus não criou o mundo de qualquer jeito. Então, Deus é a ordem que a gente precisa. Deus é a ordem que o nosso interior também precisa. Então, Deus é aquele que vai ordenando a nossa vida e a nossa história. Por isso que nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Ai, acho que travou. Tá me ouvindo? Tá dando umas picotadas aí, mas tá dando para ele. Você voltou, né? Você tá me ouvindo? Tá, legal. Eu dizia assim, que Deus ele coloca a ordem na nossa vida, né? Deus coloca a ordem na nossa história. Então, é por isso que a gente precisa colocá-lo em primeiro lugar. E diante disso também, né? Gente, eu não sei quanto tempo falta ainda, por favor, aí, vão avisando aí pra gente, que eu tô sem relógio. A gente vai falando, né? Mas pedir pro pessoal tá avisando. Vou minha assistente aqui, falta 15 minutos. Ah, então tá. Então eu vou fazer mais uma pergunta, tá, Maurício? Para você poder responder pra gente. Nesses 14 anos, né, diante de tudo aquilo que a gente já partilhou, desse Deus que nos ama, da bondade, da generosidade, o quanto vale a pena, né, o quanto é prazeroso Deus colocar a ordem na nossa vida e nos dá prazer, nos dá alegria em viver, mesmo diante dos sofrimentos. Porque não é porque a gente é consagrado, que a gente busca Deus, que a gente está imune das dificuldades. É uma vida desafiadora, né? Porque os problemas acontecem. Mas mesmo diante de tudo isso, eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual que é a maior realização hoje, como fundador, como marido, como pai, como avô? O que você tem, né? Qual que é a maior, onde está o prazer e a alegria, né, nesses 14 anos? Olha, eu posso dizer assim que não tem assim um fato, né? Não tem assim um acontecimento, algo que seja maior do que a experiência com Deus, né? São 14 anos, né? Mais, né? Eu falo, são 20 anos de experiência com Deus no dia a dia. E aí a consequência disso são os acontecimentos. São, né, posso citar aqui muitas coisas na comunidade, muitas situações vividas na comunidade, como graça de Deus, como providência de Deus. A providência de Deus na comunidade de Alicerce é comum.
todas as outras, com certeza, com todas as congregações e tudo, né? Mas a providência de Deus na comunidade CS é absurdamente grande. É uma coisa extraordinária. Então a gente vive isso todos os dias. Não é assim, houve um evento, houve providência. Acontece todos os dias na minha vida particular, na minha família, né? Na minha filha, nos meus netos. É algo. Mas o acontecimento maior, né? Nesses 14 anos é a experiência com esse Deus. Que a consequência são inúmeras. E é isso que eu falo para você que nos assiste agora, ao vivo, que vai assistir depois. Permita-se fazer a experiência com Deus. Nós não permitimos, cara. Antes, no bloco anterior, você falava assim, Deus acredita em nós. Então, o maior problema é nós não acreditarmos em nós. Se eu não acreditar em mim, eu não acredito em Deus. Porque o caminho para acreditar em Deus é eu olhar para mim e acreditar em mim com o valor que eu tenho, quem eu sou. Então, nós vamos permitir que a gente tenha uma experiência profunda com Deus. Porque aí as outras coisas, seja qual for, o cotidiano, nossas coisas ordinárias da nossa vida, irão ser acontecimentos extraordinários. Senão são coisas normais que vão acontecendo todo dia. Acorda, faço isso, faço aquilo. Não muda nada. Mas a experiência minha com Deus se torna extraordinário tudo. E assim, na comunidade Alicerce. A experiência diária com Deus, o encontro diário com Deus, torna os acontecimentos, as coisas cotidianas em algo extraordinário. E por isso eu digo, eu olho assim e vejo assim, Deus, ele extrapola os limites da nossa inteligência, da nossa capacidade com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua providência. Né? Nos dá a capacidade de irmos em lugares que a gente não imaginava ir, e chega lá, a gente é capaz de fazer alguma coisa. Ele é uma coisa absurda. O amor de Deus é uma coisa absurda, uma coisa né, fora da nossa capacidade, fora daqui, ó, ultrapassa isso aqui. Né? Então, nós necessitamos. Hoje, né, a gente vai se apegar a essa questão da pandemia, mas virão outras coisas. Vocês que são mais jovens vão viver tantas coisas, vão ver tantas situações que eu já vivi no passado. A experiência com Deus falta hoje. E nós precisamos ousar nessa experiência. Não pode ser algo limitado a uma celebração, não pode ser algo limitado a uma oração, não pode ser algo limitado, né? Oração, sacramento, tudo isso é fundamental. Né? E a missa diária, como nós vamos, é fundamental. Mas nós precisamos ultrapassar isso. Nós precisamos ir além disso. Nós precisamos fazer uma experiência constante com Deus, em todas as situações, para que a gente possa ter os acréscimos de Deus na nossa vida, que Ele está lá ansiosamente esperando para que a gente possa receber. Então, só que eu acredito em mim, precisa acreditar em mim. Eu fui criado por Deus, tenho o valor de Deus, e aí eu faço essa experiência com Deus e recebo dele tudo aquilo que eu preciso. Não é tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, para ser realizado, para me salvar, para buscar a vida eterna e tantas outras coisas. E muitas vezes, né, Maurício, a gente vai... Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. O marido da Ju tá mandando parabéns pra gente também, pessoal da comunidade Recado, a filha dela. Obrigada, viu, Danilo, Clara, Deus abençoe. Muitas vezes, né, Maurício, a gente vai complicando a experiência com Deus. E nisso a gente vai até se afastando, porque a gente acha que Deus é alguém tão distante, mas Deus, ele está tão próximo de nós. A espiritualidade da comunidade me trouxe muito isso, essa simplicidade de Deus, me faz hoje enxergar Deus nos cuidados mais simples do meu dia a dia, o cuidado com a casa, no cozinhar, no lavar, cuidar de alguma criança, no servir, no doar, enfim. A gente foi aprendendo, o carisma foi, primeira coisa assim, né? O fato de sentir-se amado, o fato de sentir-se filho de Deus, traz para nós essa alegria de viver. Traz para nós esse prazer. E uma vez que a gente tem alegria, uma vez que a gente tem prazer em viver, que a gente tem um sentido de vida, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira mais leve. E até aquilo que muitas vezes não nos dá prazer, porque nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer. Nem sempre as coisas acontecem de acordo com o que a gente planeja.
né? Às vezes as coisas saem do nosso controle, a gente vai planejando, vai criando e nem sempre as coisas saem do jeito que a gente esperava. Mas mesmo também diante das contrariedades, mesmo diante dos nãos que a gente recebe, Deus está ali fazendo nova todas as coisas. Deus é capaz de devolver a cada dia a alegria de viver. Por isso que a gente precisa buscar esse reino de Deus, porque é o reino de Deus que traz paz. É o reino de Deus que traz esperança. É o reino de Deus que traz o amor naquilo que verdadeiramente é a palavra amor, né? Porque hoje tudo é amor e não é bem assim. O amor que Cristo nos ensinou. É Deus que nos ensina a perdoar. É Deus que nos ensina a amar. Então, assim, esse é o reino de Deus. E, de fato, é esse reino que nós podemos viver já aqui na terra, né? Esse reino de felicidade mesmo diante do caos. Aquilo que Jesus falou. No mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Ele nos tira aquilo que é mais essencial no reino de Deus, porque no reino de Deus nos contraria muito. O reino de Deus nos contraria muito, porque nós somos formados, às vezes, pelo pecado, pelo mundo que nós vivemos hoje, então, contraria. Então, o reino de Deus é o que pode nos satisfazer, é o que pode dar prazer para a nossa vida, seja qual situação for. Nós precisamos encontrar prazer na nossa vida. E nós só encontramos prazer no reino de Deus, né? Em Jesus Cristo. Não existe outra forma. Né? Não existe outra forma. O Cristo verdadeiro, não é o Cristo que a gente acha, não é o Cristo que a gente... Ai, deu uma travada. Deu aí? Voltou? Voltou, né? Aí, peraí. Agora voltou. Travou, mas voltou. O reino de Deus que contraria, às vezes, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente gostaria, mas que, por outro lado, nos traz tudo aquilo que nós precisamos ser para sermos pessoas realizadas e felizes. Eu tenho 61 anos e posso dizer, com toda certeza, que é somente buscando a Deus em primeiro lugar, buscando o seu reino em primeiro lugar, em que nós podemos superar as nossas dificuldades, nós podemos superar os limites impostos pela nossa fragilidade humana, para que a gente possa ser uma pessoa realizada. A gente possa acordar de manhã com vontade de viver, com vontade de fazer algo novo, com vontade de buscar algo novo na nossa vida. Só assim. Senão, a gente vai ser abatido, a gente vai ser derrotado, esse medo vai nos dominar, e outras coisas que virão vai nos dominar. Se nós não fizermos essa experiência com Jesus Cristo vivo ressuscitado, não tem solução, não tem saída. Nós vamos perder para qualquer outra situação. Exato. Se a gente tiver alicerçado, né? Vou usar agora essa palavra que combina muito bem com a celebração de hoje. Se nós estivermos alicerçados no Cristo, alicerçados na fé cristã, nada e ninguém vai ser capaz de roubar de nós a fé, de roubar de nós a alegria, de roubar a nós esse prazer em viver, mesmo diante das dificuldades. Nós já estamos encerrando e eu gostaria de agradecer a cada pessoa que passou por esta live, agradecer os nossos sócios, amigos, colaboradores, agradecer, assim, tem tanta gente, né, pra gente agradecer, que faz parte da nossa história, que nos ajuda a construir essa obra, mas assim, que Deus possa alcançar a vida de cada pessoa, dando a paz, dando as bênçãos necessárias. E também nós louvamos, agradecemos a Deus de maneira especial, ao seu sim, né, Maurício, enquanto fundador, por ter dado essa oportunidade de Deus realizar a vontade dele para cada um de nós. Eu acredito que ser um fundador é um desafio, né? Não consigo compreender inteiramente porque eu não sou fundadora, mas assim, nas nossas partilhas, naquilo que eu posso imaginar, né? Imagino que seja algo muito desafiador, mas também deve ser uma experiência assim... que não tem nem palavras, nem mensurável com Deus, de ouvir a voz de Deus e de dia após dia conseguir colocar em prática, né? Você ser um instrumento de Deus para que todos nós consagrados conseguíssemos encontrar a nossa vocação,
Se o fundador tivesse negado ao chamado de Deus, eu fico pensando aonde nós estaríamos, né? Como que nós iríamos encontrar a nossa vocação? E como que as pessoas que nos alcançaram iriam fazer essa experiência com Deus, né? Então nós louvamos e, olha, rezei muito para que você possa ser um santo fundador a cada dia. Eu sei que eu estou distante, mas eu estou buscando. Como dizia um padre amigo nosso, né? Estou tentando. E queria agradecer também a todos que nos acompanham, que nos ajudam e que... quem? Juliano de Arioca. O Juliano de Arioca, um abraço, quanto tempo, um amigo, né, muito querido, embora a gente tenha muita distância, mas seja distante, mas é muito, muito querido. Então eu queria agradecer e pedir a Deus, eu quero fazer assim uma simples oração agora, pedir que Deus, esse Deus, na qual eu falei, né, que nós fazemos uma experiência há 14 anos com ele, assim, do dia a dia, que essa mesma paciência que ele teve comigo, essa mesma desejo de acreditar em mim, nos membros da comunidade, também toque na sua vida, no jeito que você é, na onde você está, né? Então eu quero partilhar essa com você, eu quero dividir com você toda a bênção que Deus deu para a minha vida, dá para a minha vida, toda ação misericordiosa, todo reconhecimento de filho e filho, que ele atinja você também, né? Esse é o meu desejo, que você também, talvez você tenha uma experiência maior do que a minha, mas não tem problema, pega mais um pouco da nossa experiência, e que possa ser uma experiência transformadora, para a gente poder vencer esse mal do mundo. Não só o mal físico de uma doença, mas um mal que quer nos tirar da vida eterna, que quer nos tirar o céu, né? O maior mal hoje, e a maior pressão do mundo hoje é para nos tirar o céu, né? Isso nós não podemos permitir. E só nós podemos não permitir, dando a Deus a oportunidade dele agir em nós, dele tocar em nós. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe você que nos assiste, você que irá nos assistir. Que essa graça de Deus que nos atingiu há 14 anos atrás, atinja a sua vida e a sua história, né? E nós estaremos aqui para poder servir. Não sei de que forma, aí Deus vai nos conduzindo. E um abraço a vocês que estão aí da comunidade, nos assistindo, os membros consagrados, os que estão aqui perto de mim. E obrigado, porque também a vida do fundador sem vocês também não teria sentido. Então, eu sou feliz porque eu sou o fundador escolhido por Deus, não sei porquê, mas ele sabe. Mas porque tem vocês. Se não tivesse vocês, também não teria sentido. Os filhos que Deus te concedeu, né? Os filhos espirituais, é como você fala, biológico tem a Mariana, e aí Deus deu alguns, e quem sabe chegarão outros, né? A gente reza todos os dias para que Deus envie mais missionários, mais consagrados, porque a messe é grande, né? Precisamos trabalhar. Então está aí nas mãos de Deus, né? Quem sabe um dia alguém que esteja assistindo essa live ou vai assistir depois, sentir essa atração pelo carisma da comunidade, não deixe de entrar em contato conosco, né? A gente reza para que outros filhos, outras pessoas, se assim for da vontade de Deus, possam comungar conosco desse nosso carisma, né? Isso. Então, que Deus derrame sobre cada um uma bênção nova, né, renovada pela ação do Espírito Santo, que possa atingir a mim e a você que está aí, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que a gente possa ser canal, né, o instrumento para que o mundo seja melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, pessoal, por ter nos acompanhado, a cada um aí que pelas mensagens, pelas orações. Maurício, Deus abençoe. Em breve a gente vai se encontrar de novo. Parabéns. Nós amamos você, aos meus irmãos também. Estamos todos unidos através da Eucaristia. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Nem lembro como encerra aqui.